Muitas pessoas já passaram por um momento antes do casamento e de pensar assim: será que esta é realmente a pessoa certa? Essa é realmente a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida? Essa é uma pergunta que provavelmente passa na cabeça de todo mundo que está considerando o casamento. E a Bíblia tem uma coisa parecida. João Batista, talvez o maior profeta bíblico, pois Jesus disse que nascido de mulher ninguém era maior do que João Batista. É lógico que Jesus não falou que não havia ninguém igual a ele, mas só não havia ninguém maior que ele, ok? Então, João Batista estava preso, e você pode ler em Mateus 11, de 2 até o verso 6, ele diz assim, o texto diz assim: João Batista enviou os seus discípulos para perguntarem para Jesus: olha, você é aquele que nós estávamos esperando mesmo, ou devemos aguardar outro? Ele ficou em dúvida sobre a messianidade de Jesus. Jesus era o Messias mesmo? Ou não? Viria um outro? Porque ele havia lido no Velho Testamento textos que diziam de um Messias que viria poderoso para destruir os inimigos. Ele leu outros textos também falando de um Messias humilde que ia curar os cegos, etc. Mas ele deu mais peso, porque era até uma coisa da época, os fariseus, os saduceus, os líderes do judaísmo também, eles se apegavam a esses textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus, e eles aplicavam essa na primeira vinda. E aí deu errado, né? Mas enfim, aí Jesus fez as curas ali diante dos discípulos de João Batista, e depois falou: ó, vai falar para João, os cegos vêm, os coxos andam, o mudo fala, o surdo ouve, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, né? E depois nós sabemos, João Batista finalmente reconheceu que Jesus era o Messias aguardado. Quando nós falamos de vida espiritual, nós percebemos que muitas pessoas, talvez a maioria, não leva a sério esse assunto, porque acredita que algo maior deve ser possível, algo melhor que isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas religiosas não servem a Deus, mas nem 50%. Então, o cristianismo parece algo, parece não, ele se torna algo muito fraco. Se nós compararmos o testemunho que a igreja cristã tem hoje com o testemunho da igreja de Atos, é muito diferente, é muito distante. Então, como nós não queremos pagar o preço para ser como aquela igreja, então nós começamos a inventar coisas, né? E as igrejas do nosso tempo, agora século XXI, inventa muitas coisas, né? Tem mais teatros, tem mais músicas barulhentas e para excitar os nervos das pessoas que já estão ansiosas e agitadas, né? Uma pessoa que fica agitada a semana inteira e no fim de semana ela vai para a igreja, ela não consegue ficar com uma música calma. A maioria não quer. Eles são tão agitados que eles estão dependentes dessa agitação. Então eles querem uma igreja assim agitada, né? Que para satisfazer aquele vício, né? É como dizem das pessoas que bebem muito café, são viciadas no café. Se ela ficar um dia sem café, ela sobe pelas paredes, né? E o que acalma ela? Ela diz que acalma o café, mas na verdade o café vai acalmar apenas o vício que ela tem, né? Então as pessoas estão viciadas nesse excitamentos artificial, e aí elas querem isso o tempo todo, mesmo na igreja. Dito isso, vamos falar um pouco mais sobre a espiritualidade. Então, essa espiritualidade que é oferecida por Deus, que é oferecida na Bíblia,
E quando nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais profundamente, não é nem profundo, um pouquinho mais, muitos rejeitam porque é um preço caro a se pagar. E nós vamos falar sobre isso mais essa semana, sobre esse preço. Então, as pessoas falam, no fundo, elas têm essa pergunta, igual de João Batista, mas é isso que nós devemos aguardar? E aí vem pessoas querendo poderes sobrenaturais, além dos que Deus oferece, porque Deus oferece poder sobrenatural. E aí a pessoa quer ver um ET, né? A que não acredita em Deus, pelo menos. Aí a que acredita em Deus fala, mas se eu visse um anjo, eu ia me converter. Se eu visse um anjo, eu iria me converter, com certeza. A minha vida ia mudar. Mas escuta, Satanás foi um anjo bom, um anjo de luz. E ele se tornou o que ele se tornou. Então só ver um anjo não muda o caráter. Mas se eu visse a Deus, para mim seria aquilo que eu preciso. Mas muitos viram a Cristo, andaram com ele, e assim mesmo o crucificaram, ou apedrejaram, cuspiram nele, etc. Botaram coroa de espinho. Não, só ver Jesus, ver com os olhos físicos, só ver Jesus com os olhos físicos, por incrível que pareça, também não ia te converter. Se Jesus aparecesse para você agora, na sua frente, isso ia mudar um momento, talvez ia excitar as suas emoções, mas eu garanto a você, biblicamente você não seria transformado por isso. O que transforma a nossa vida está na Bíblia, é a própria palavra, é o poder que existe na palavra, se a palavra está vindo em inglês na minha cabeça, está ruim de falar em português aqui. Surrender, se entregar a Deus. Essa é a palavra que eu estava querendo. Então, você tem que se entregar a Deus totalmente. Essas coisas visuais, repito, mesmo que você visse a Deus, não é garantia nenhuma de que você iria se arrepender dos seus pecados, você iria abandonar os seus pecados. Eu garanto a você, isso não faria a diferença que você está esperando muitas vezes. Outros pensam assim, se houvesse uma igreja com todas as pessoas consagradas a Deus de verdade, sem hipocrisia, uma igreja que não pensa em dinheiro, então eu ia frequentar essa igreja. Isso nunca vai acontecer. Se você está esperando a dedicação dos outros para depois você se dedicar a Deus, você toma muito cuidado, porque você está num campo perigosíssimo. Talvez você nunca conheça alguém dedicado a Deus. É possível que você nunca tenha conhecido alguém dedicado a Deus. E aí você não vai se dedicar por isso e você vai se perder junto com elas. As igrejas estão lotadas de pessoas, lotadas, que não são dedicadas a Deus. Elas vão lá como um clube, como uma reunião social, ou porque nasceram naquela igreja, né, naquela fé, e vão ali, mas não acreditam em nada. Eu conheço um judeu, ele é judeu por conveniência, para estar na sociedade dos judeus e receber os benefícios das amizades que tem dinheiro, que tem poder, que tem influência, mas ele não é judeu. Ele nem ora. Nem ora. Sabe o que é orar? Oração, nem isso ele faz. Estudar a palavra de Deus, ele nem tem a palavra de Deus na casa dele. Estão entendendo? Então, esse é o momento. E nós ficamos assim, parecido com João Batista. Olha, o evangelho é isso aí. E aí eu encerro falando uma coisa que eu quero falar mais. Por isso você tem que se inscrever no canal para você assistir mais vídeos. Outros falam, só estudar a Bíblia e só orar não dá resultado, é pouco. A pessoa que diz isso é porque ela não estuda e é porque ela não ora. Ela pode estudar um capítulo por dia que seja, ou orar uns 10 minutos, mas ela não tem a profundeza do estudo bíblico. Ela estuda a Bíblia como um livro religioso.
e ela ora de maneira superficial. Ela não recebe os benefícios que a oração pode trazer, ela não sabe. E aí ela fica, é só esse o método ou tem mais coisas? Só orar, olha a palavra que ela já põe, só, é uma porcaria, uma coisinha pequena. Só orar e só estudar a Bíblia vai resolver os meus problemas? Não. Aí começa a chorar e não quer. Eu estou num grupo do Facebook que é sobre pessoas que estão com depressão, e eu quero até analisar. Eu estou ali para ver as coisas e para ajudar também, se for possível, ajudar as pessoas ali. Ontem entrou uma mulher, ela falou assim, se esse grupo tem católicos, evangélicos, e ela falou uma outra palavra que eu não me lembro agora, tipo religiosos, sei lá, já vai avisando porque eu não vou fazer parte. Ela veio de sola já, né? Então ela é assim, ela entra num grupo que tem todos os tipos de pessoas, e aí ela fala assim, vocês têm que ser como eu, vocês têm que me agradar, senão eu não entro no grupo. Um grupo que tem milhares de pessoas, você acha que vai mudar por causa de uma pessoa? Tá bom, nós não vamos falar de Deus aqui para falar só do que você quer. Porque ela chegou à conclusão, talvez até honesta, de que essas pessoas religiosas não resolveram o problema dela. É bem possível. Não estou falando que ela é falsa ou mentirosa, só que ela está interpretando a situação de uma maneira errada. Então eu paro por aqui, pedindo que você continue no canal, porque vou falar mais sobre o assunto. Eu peço agora que você se inscreva no canal, você deixe seu like, para ajudar outras pessoas a assistirem o vídeo, para que o YouTube saiba da importância dessa mensagem, ele mesmo distribui para que outras pessoas vejam. Que vocês possam orar por esse canal, orem por mim, as dificuldades são grandes, você pode deixar esse vídeo assim, muito simples, mas você não sabe o que acontece fora do vídeo com a gente, tá? Então, orem, nós precisamos de oração. E se você puder ajudar-nos financeiramente, também nós agradecemos. E, acima de tudo, pedimos a sua oração, a sua colaboração em compartilhar o vídeo. Em nome de Jesus. Amém.